quem não me conhece, eu sou Andréa Pereira, uma das sócias da OA Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing, dando prosseguimento à nossa série de calls call com gestor. A gente hoje está recebendo o economista-chefe da XP, Caio Megali. Depois eu quero passar a palavra para ele se apresentar, porque o currículo dele é super extenso, né, Caio? E comigo, batendo papo junto com ele, está o Henrique Bosquá, que é nosso head de produtos. Henrique. Boa noite a todos os investidores, assessores e especialmente a minha partner Andréa e ao nosso convidado, o Caio Megali. Certamente tem uma bagagem muito ampla na iniciativa privada e também na parte pública. A gente vai ter um papo aqui de 1 hora que vai ser muito produtivo. Caio, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente aqui da tua carreira e da estrutura do time de economia da XP, por favor, para a gente iniciar nosso bate-papo. Obrigado, Andréa. Obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. Bom fim de tarde, bom início de noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, eu estou há quase 6 meses na XP, né? Entrei no finalzinho de setembro, ali comecinho de outubro, depois de ter passado 4 anos no setor público. Eu fui secretário da Fazenda aqui do município de São Paulo por 2 anos, né, quando o Dória foi prefeito, depois o Covas, e aí depois eu tive no Ministério da Economia, na assessoria do ministro Paulo Guedes, no 2019 e 20, né? Aí, segundo semestre de 2020, eu acabei saindo do governo e vim para a XP. Antes do governo, eu tinha uma carreira já no mercado financeiro, né? Eu comecei minha carreira segunda metade dos anos 90, ali no Lloyds Bank, na verdade, na Asset Management do Lloyds, né, quando o Lloyds tinha operação aqui no Brasil. Aí, depois do Lloyds, eu fui para o mestrado, fiz 2 anos de mestrado aí na PUC, no Rio de Janeiro. Depois do mestrado, eu fui Gávea, Mauá Investimentos, né, passei mais um tempo ali no buy side. Aí, depois eu mudei e fui para o Itaú, fui para o outro lado do balcão, né, saí aqui da gestão e fui para o sell side, fiquei no Itaú quase 7 anos como economista responsável pela área de clientes, dentro da equipe do Ilan, né, que depois saiu para ir para o Banco Central. Aí eu fui para o governo, e aí agora no final do ano passado voltei e retomei minha carreira aqui no setor privado. Estou muito contente aqui na XP, eu acho que é uma experiência, é uma empresa muito bacana, né, que tem muita agilidade, muita diversidade, um foco muito centrado no cliente, é uma coisa que para mim é super legal, super importante. E a minha missão aqui, junto com a equipe econômica, junto com a equipe do research, na verdade, é fazer conteúdo, promover discussões, fazer análises para dar suporte, dar sugestões, dar apoio aos nossos parceiros, nossos amigos, nossos clientes, enfim, todos aqueles que de alguma forma fazem gestão conosco, operam conosco, possam ter também uma análise de empresas, de crédito e também de macroeconomia de qualidade para ajudar na tomada de decisões. E esse tipo de conversa aqui, para mim, é mais legal ainda, porque é justamente aqui que eu pego a maior parte dos insights, das dúvidas, das diferenças. Muitas vezes você está com uma cabeça aqui, aí conversando com um cliente num evento como esse, a gente pensa de um outro jeito, vê um ângulo diferente, né? E a XP proporciona essa diversidade de contatos, né? Então, para a gente aqui acaba ficando uma experiência muito rica e acaba revertendo também para os clientes em geral, porque um insight que eu pego aqui com vocês, que pego acolá, pego ali, junta tudo e forma o nosso molho aqui de conhecimento para ajudar na tomada de decisões. É isso aí, estou à disposição, super animado aqui para o nosso papo de hoje. Perfeito. Bom até você falar dessa questão do molho, né? Falar para os clientes, eles estão acostumados com as nossas lives, a gente sempre tem um roteiro de perguntas, mas fiquem à vontade, mandem perguntas no chat, a gente está aqui para bater um papo realmente. Caio, vamos começar contextualizando um pouco o nosso momento. Não dá para a gente começar o nosso bate-papo sem falar da crise do Covid, né? Uma das maiores da história, criou uma verdadeira política de guerra, levou o governo, o Banco Central a tomar medidas extraordinárias e sem precedentes.
Queria que você fizesse uma comparação com essa crise que a gente está vivendo agora e as crises que a gente já passou, Torres Gêmeas, as crises regionais na década de 90, subprime, e o que é que essas experiências anteriores contribuíram para o diagnóstico e as soluções dessa crise agora? Legal, não, ótima pergunta. De fato, assim, a gente tem um pouco mais de experiência no mercado, já viu muita coisa. Eu me lembro que quando eu entrei no mercado financeiro em junho ou julho de 97. Né? Assim, não passou um mês, estourou a crise dos tigres asiáticos. Né? Começou com a Tailândia, depois em outubro veio a Coreia, aí veio aquela sequência, e depois veio a Rússia, aí Brasil, Argentina, não sei o que, foi um dominó. Então, a gente, né, quem trabalha com países emergentes está acostumado, né, a esse tipo de coisa. Depois veio a crise do subprime, como você mostrou, teve a nossa crise de confiança aqui de 2002, que foi complexa também, ou seja, uma série delas. Mas essa aqui, claramente, é diferente de todas as outras, tem um aspecto muito diferente, que é o aspecto de ser uma crise sanitária, né, uma crise muito diferente da crise de 2008, por exemplo. Acho que é um paralelo interessante comparar com 2008. Em 2008, nós tivemos um problema crônico no coração da economia, no funcionamento da economia. Né? O sistema de crédito, de intermediação financeira estava completamente comprometido, completamente alavancado, as famílias estavam alavancadas, os governos estavam alavancados, né? E aquilo fez com que a engrenagem da economia colapsasse. É como se tivesse, a comparação que eu tenho feito, é como se você estivesse dirigindo um carro na estrada e o motor do carro pifou. Né? O motor do carro pifou, vai dar um baita de um trabalho. Você tem que chamar mecânico, retífica, trocar, guincho. O carro não vai funcionar. Né? Você pode botar a quantidade de estímulo que você quiser, que a economia não vai funcionar. Né? E, por outro lado, o que você tem mais é que tentar fazer é com que, de outras formas, o dinheiro chegue nas pessoas, para as pessoas irem para a rua, produzirem, demandarem, consumirem, manter a economia vibrante, apesar do motor tá comprometido. Essa aqui, ela é completamente oposta, né? Oposto disso. Na verdade, o mundo entrou nessa crise muito bem, economicamente. Baixa alavancagem no setor financeiro, né? Muito bem capitalizado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Baixa alavancagem de famílias e de governos. O Brasil, infelizmente, é uma exceção, mas, por exemplo, a crise lá de 2008, 2009, 2010 fez com que os países da Europa todos se ajustassem. Então, Portugal estava bem, Grécia estava bem, Itália estava relativamente bem, Espanha bem, depois daqueles ajustes todos. Aqui na América do Sul, fora aquelas quase não economias mais, né, Venezuela, Argentina e tal, o resto aqui, Chile, Colômbia, andando super bem, México se ajustando e tal. Então, o motor da economia aqui estava indo muito bem. E voltando à história do carro, a pandemia é como se entrasse um urso na tua frente aqui da estrada, né? E você tivesse que parar, frear bruscamente para o carro, completamente, né? Porque tem aquele negócio na tua frente. Né? Então, você tem que esperar aquilo sair da frente. Mas na medida em que aquilo sai da frente, né? Você pode ligar o carro de novo. Foi exatamente o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, né? Antes da segunda onda, se você olhar para os números todos, o Covid diminuiu muito, né? A gente ficou com baixíssimos casos, ociosidade nos hospitais, né? Então, era uma situação ainda complicada, incerta, mas as vacinas estavam melhorando, as pessoas de máscara, tal, a contaminação caindo, e a economia foi embora. Então, religou o motor de novo, saiu. Então, a gente teve no segundo semestre do ano passado uma rápida retomada. A recuperação da Covid foi muito mais rápida do que 2008. Na crise de 2007, 2008, a economia voltou a recuperar lá em 2010, né? 2, 3 anos depois, demorou muito para melhorar. Né? Então, acho que essa é uma diferença. E tem diferença também na forma como os governos tiveram que reagir. Em crises econômicas normais, você tem que estimular as pessoas de alguma outra forma para elas irem para a rua, independente do motor da economia. Aqui era o contrário. Aqui a gente tinha que criar condições para que as pessoas ficassem em casa e para que as fábricas ficassem fechadas e para que, sei lá, restaurantes ficassem fechados. Era o contrário. Então, você tinha que criar condições transferindo renda, né, transferindo dinheiro para as pessoas, protegendo o emprego. Então, em diversos países do mundo com características, cada um com a sua característica, mas houve programas
para sustentar o emprego. O nosso aqui foi o BEM, aquele BEM, né, que era aquela coisa de dar auxílio-desemprego e permitir redução de carga horária ou permitir que as pessoas ficassem em casa, mas sem romper o contrato de trabalho. Quer dizer, o governo pagando salário e as pessoas em casa, mas o contrato de trabalho mantido. E crédito, né? Juro muito baixo, liquidez, porque principalmente as empresas precisam de capital de giro para pagar imposto, né, para pagar a conta de luz, essas coisas. Então, eu acho que essa foi a grande diferença. A reação veio bem, né? E praticamente, para o mundo, não para nós, praticamente engatada na vacina, né? Você pega o caso da Reino Unido, Estados Unidos, mas em alguma medida Europa também, a economia vem recuperando, a vacina está aqui, teve uma segunda onda que deu uma chacoalhada, 1 ou 2 meses ali, né, tiveram que fazer alguns lockdowns, alguma preocupação, mas rapidamente engatou ali na vacina e as coisas estão melhorando. Nos Estados Unidos a coisa está melhorando rápido, tá? Então cada um no seu ritmo. Para nós, infelizmente, a coisa foi um pouco diferente. Primeiro que a gente não entrou tão saudável na crise, a gente entrou já com a corda no pescoço fiscal, né? Não tinha aquela economia para gastar. E segundo, de fato, comemos bola aí para usar uma expressão assim, mais tranquila, comemos bola aí na processo da vacinação, né? Demorou para comprar, não sei o que, o Brasil acabou ficando um pouco para trás. Mas como a gente tem uma boa estrutura de vacinação e agora, né, foi feito, né, o catch-up das encomendas, a impressão é que mais adiante, meados aqui de março, principalmente abril e maio, dá uma boa acelerada na vacina, e se ela for de fato potente aqui para essa nova variante, que parece que as coisas vão funcionar. Boa, Caio. Vamos falar um pouco do cenário internacional, depois fazemos um funil para chegar aqui no Brasil, propriamente dito. Na tua visão do time de macroeconomia da XP, qual é a relação entre o expressivo crescimento dos balanços dos principais bancos centrais do mundo, Estados Unidos, Europa e Japão, e elevações dos índices acionários, especialmente do S&P? Qual a sustentabilidade da retomada do ritmo de atividade e crescimento da economia global, em decorrência da vacinação em massa e gradativa reabertura das economias dos países desenvolvidos? E esses riscos também derivados de uma segunda ou terceira onda, de alguma cepa aí ainda não mapeada ou já presente? Claro, olha, Henrique, eu acho que, assim, em primeiro lugar, é muito difícil para todo mundo, para qualquer economista, para qualquer observador de mercado, sabe, conseguir diferenciar, numa dinâmica dessa de mercado, o que é fundamento do que é exagero por conta de excesso de liquidez, né? Porque, na verdade, a recuperação econômica ela é verdadeira, né? Está havendo uma recuperação muito intensa da economia global. A China vai crescer quase 10% esse ano, os Estados Unidos tem números perto de 8% de crescimento. O nosso é mais modesto, nós estamos com 6%, mas tem gente estimando 8% de crescimento nos Estados Unidos. E esse crescimento ele não é um crescimento artificial, ele não é uma bolha, ele é um crescimento em cima de um buraco que foi criado pela Covid, né? A Covid criou um buraco nas economias, né? Com aquelas paralisações todas, os mercados acionários despencaram naquele momento, né? Mas com a retomada rápida, né, que continua, os mercados anteciparam e subiram toda a volta da economia, né? E provavelmente a gente ainda vai ver crescimento por alguns anos, porque você pega, por exemplo, no mercado de trabalho americano, o buraco aberto pela Covid foi gigantesco. E só agora, depois de quase 7, 8 meses de retomada firme da economia, que o mercado de trabalho começou a reagir mais, né? Porque ainda tinha muita coisa fechada. Agora, com a vacina, então gradativamente os estados estão abrindo e o mercado de trabalho vai reagir. Então a gente vai ver pelo menos mais 1 ou 2 anos de boa retomada da economia, respaldando aquela puxada boa dos preços dos ativos, né? Agora, tem 2 riscos aí. O primeiro, como eu falei, é muito difícil você calibrar quanto da retomada, da alta das ações é a retomada da economia e quanto já tem um exagero
porque tem muito dinheiro em circulação e juros muito baixos. Isso também está acontecendo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai descobrir um pouco mais adiante, porque enquanto há ociosidade na economia, a economia vai crescer e a gente vai ficar nessa dúvida do que é uma coisa e do que é a outra. E a segunda coisa é o seguinte, as taxas de juros e o risco inflacionário, né? O que está acontecendo hoje no mercado de juros e o que está acontecendo hoje na inflação, nas expectativas de inflação? Uma dinâmica parecida com essa que eu descrevi aqui das ações e do crescimento. Houve a pandemia, os juros despencaram. Então, pré-pandemia, vamos dar um exemplo concreto aqui. Pré-pandemia, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos era em torno de 1,9. Tá? A gente estava lá, em janeiro do ano passado, o juro de 10 anos nos Estados Unidos era 1,9. A economia estava indo bem, bolsas indo bem, estava tudo bem, e o juro era 1,9. Era um juro considerado baixo. Em geral, considerado baixo. Você pega historicamente, esse juro vinha lá de 6%, no início dos anos 2000, vem caindo, estava em 1,9. Né? Começa a recessão, e a inflação rodando ali em 1,5, 1,6, por ali. Né? Perto um pouquinho abaixo desse nível de juros. Entra a pandemia, essas duas coisas despencam. O juro de 10 anos nos Estados Unidos vai para 0,8, 0,7, 0,6. Cai a metade, a 1/3 do que era. Né? E a expectativa de inflação também vai lá embaixo. A gente estava naquele momento, se a gente nos transportarmos, né, para abril do ano passado, eu estava no governo, me lembro bem, foi um desespero, né? Estávamos todos desesperados. Eu me lembro de um número da Anfávia de produção de veículos, que a produção de veículos não sei se não lembro agora se é abril ou maio de 2020, caiu 99%. Não houve produção de veículo naquele nunca tinha tido nada parecido. Né? Então, naquele momento, os negócios todos caíram, né? Juros caíram, a expectativa de inflação caiu, tudo veio abaixo. O que está acontecendo agora? Domamos, entre aspas, aí a Covid, ainda vamos ver essas novas cepas e a vacina, mas vamos supor aqui que daqui para frente vai vacinar mais gente, a coisa vai entrar nos eixos. Estados Unidos vai crescer 8% esse ano. Então não faz o menor sentido a gente estar com os mesmos preços que a gente estava naquele momento desesperador de abril e maio do ano passado. Então é natural, com a economia se recuperando, que os juros voltem para aquele patamar pré-crise. A bolsa voltou, a economia está voltando, as vendas voltaram, o juro vai voltar também. Né? Quanto está o juro hoje? 1,5. Não está no 1,9 ainda. Só que quando essas coisas ficaram claras que o juro tinha que subir, o juro deu um salto de 0,90 para 1,5. Foi rápido. Quando isso começa a acontecer, você fala assim, peraí, será que esse juro está subindo porque ele está se normalizando? Ou será que, na verdade, isso é só uma pernada, vai varar o 1,9, o 2 e vai embora? Porque a inflação vai ser muito mais alta, porque as commodities estão em alta, etc. Nós estamos ainda nessa incerteza. Né? E é por isso que, de vez em quando, o mercado dá uma piorada, aí fica 1, 2 dias com o juro parado, melhora. Né? Qual é a nossa interpretação aqui? Como ainda tem muita ociosidade na economia, eu acho que o juro vai subir devagar. Nossa projeção para esse ano é que ele fique em 1,5, talvez 1,6, 1,7, e vá para 1,9 começo do ano que vem. Então, normalize esse ano e a gente só vai descobrir se está ruim ou se está ok lá no ano que vem. Né? Então, é uma coisa que eu prefiro me preocupar lá para frente. Fazendo a conta aqui, me parece que ainda não é obviamente, estou exagerando aqui, a gente se preocupa com isso todo dia e olha para esses números todo dia. Mas me parece que vai nos dar mais dor de cabeça e preocupação um pouco mais à frente. Por hora tem espaço para andar. E, na sua opinião, essa questão dos juros, do aumento dos juros americanos, pode causar que tipo de impacto nos mercados, principalmente na Bolsa americana? Vale a mesma análise que eu fiz aqui agora. Né? Se é eu prefiro juros a 1,90 e a economia crescendo do que os juros a 0,60 e a economia colapsada como no passado. Né?
Então, esse é um bom cenário, né? Juros subir mais pela boa razão é um bom cenário. Gradualmente, né? Respaldado por retomada da economia, né? E uma inflação que está ok. Agora, se as expectativas de inflação começarem a acelerar, para além dos 2%, né? E o Banco Central dos Estados Unidos começar a pensar o seguinte: peraí, eu acho que eu exagerei a dizer que os juros só começam a subir lá em 2024. Talvez eu tenha que antecipar para 2022. Aí, eu acho que aí a gente pode ter uma coisa semelhante com o que a gente teve em 2013, né? Que aí os juros começam a subir. De fato, porque o Banco Central vai ter que subir os juros antes, porque a economia está caminhando para o superaquecimento, né? De novo, continuo no primeiro cenário, ainda não acho que é esse segundo, não. Mas tem uma coisa que está me preocupando muito, que é esse pacote de 1,9 tri que o presidente Biden aprovou já. Agora já era, já foi aprovado, né? Foi aprovado na Câmara, no Senado e tudo. Não me parece que uma economia que está gerando a quantidade de emprego que está gerando, está recuperando da maneira como está recuperando, acabou de colocar um tri a mais na economia. Não é que acabou de aprovar um tri, né? Esse 1,9 tri, ele é em cima do 1 tri que foi aprovado em dezembro e entrou na economia em janeiro. Então, acabamos de colocar um tri nessa economia, vamos colocar mais quase 2, né? Aí eu acho que o risco de superaquecimento começa a ficar um pouquinho mais palpável, né? Então a gente vai ter que avaliar muito bem como é que vai ser a execução desse risco, tanto que teve muito economista bom, famoso, Laura Summers, Olivier Blanchard, Kenneth Rogoff, papas da economia, que estavam do lado anterior, até o ano passado, de é melhor errar para mais, gasta mais, e mudaram de lado. Agora estão falando, peraí, também não exagera, né? Vai devagar, que a coisa está pegando no tranco. Não precisa empurrar mais, não precisa colocar mais gasolina nesse fogo. Então, eu acho que isso que a gente vai ter que avaliar. Então, em geral, eu acho que ainda temos espaço para ir bem, né? Estamos mais na normalização do que nos sinais de superaquecimento, mas eu confesso para vocês que não gostei desse pacote, não. Bom, a onda azul fez seu peso, né? E sim, vamos agora mudar um pouco de continente, fazer um pequeno tour pela Europa. Como vocês avaliam o elevado endividamento decorrente do combate ao Covid? Quais são as futuras soluções para o continente europeu para sanar esse endividamento excessivo? E a gente considera que eles têm uma população envelhecida, vários benefícios sociais e uma população de adultos jovens com desemprego muito alto. E esses adultos têm qualificação, mas muitos estão sem renda, sem emprego formal. Como é que isso pode acontecer lá na frente? Impactos de arrecadação, uma vez que uma boa parte da população economicamente ativa está comprometida em seus ganhos. Como cuidar dessa situação? Esse é um pepino um pouco mais delicado, né? Eu acho que, assim, olhando para os 3 grandes blocos da economia global, Estados Unidos, China e Europa, zona do euro, a zona do euro já há bastante tempo é a que inspira maior preocupação, né? Maior cuidado, porque como você falou, é uma economia pesada do ponto de vista de intervenção do Estado, né? É uma economia que tem, portanto, menor agilidade para se reinventar, né? A economia americana ela se reinventou brutalmente da crise de 2008 para cá, brutalmente, né? A indústria automobilística acabou, né? Ou sofreu muito. Em compensação, apareceram novas indústrias ali e a coisa foi embora, né? A Europa ela tem mais dificuldade, tem um estado de bem-estar social que mantém as coisas, mantém o status quo por mais tempo, né? E é muito interessante isso, quando a gente já faz uma análise mais perspectiva e de distribuição de renda. Essa é uma tese que o ministro Paulo Guedes repete, acho que quase em todas as lives que ele faz, que é a história da distribuição de renda dentro da Europa, que de fato piorou, né? Mas quando você olha a distribuição de renda no mundo, ela está melhorando muito, porque aqueles super pobres eurasianos
ascenderam e vieram tomar o mercado de trabalho aqui, né? Então, você tinha um mundo extremamente desigual, né? E agora essa população aqui europeia mais tradicional, mais estável e menos produtiva, perdendo espaço, e os asiáticos todos invadindo esse mercado e ganhando produtividade. Isso para certos países, de fato, é dramático, né? E aquele ajuste fiscal todo que tinha sido feito, né, lá de 2008, que eu mencionei até aqui, agora há pouco, que foi feito a duras penas e reequilibrou a economia e estava colocando as coisas de volta, foi por terra agora com a Covid, né? Você teve que gastar o que tinha e o que não tinha para garantir a sustentabilidade. A boa notícia de lá é que a inflação é muito baixa, né? E boa parte da economia, ela se sustenta com o setor manufatureiro, especialmente na Alemanha, né? Então, a China indo bem, puxa o setor manufatureiro na Alemanha, a Alemanha fica com um pouco mais sólida e consegue espalhar um pouco essa retomada. Mas, de fato, assim, dos 3 blocos globais, a Europa é a que tem a pior perspectiva. O que é bom para nós, do Brasil, o que é bom não, o que é um certo alívio para nós, é que desses 3 blocos é o que a gente depende menos, né? Antes, a China e os Estados Unidos bem do que a Europa bem. A Europa bem não faz muita diferença para nós. Na verdade, até compete conosco. A China e os Estados Unidos nos puxam. Então, nesse sentido, dos males o menor, né? Está no mudo, Andréia. Desculpa. Vamos aproveitar que você falou de China e vamos terminar esse bloco internacional contextualizando um pouco China. Como é que vocês analisam a robustez dos indicadores que são divulgados a cada semana? O mercado interno aquecido, crescimento consistente de classe média emergente na região, bolsa de valor, big techs asiáticas, e como é que o mundo vai conviver com o acirramento da disputa pela hegemonia global entre as 2 superpotências, China e Estados Unidos? Assim, a China está firme, né? Talvez é que tenha a melhor performance, talvez não, certamente a economia que teve a melhor performance da pandemia, apesar de ela ter começado ali, né? Ela foi aqui, talvez pelo seu aspecto ditatorial, ela conseguiu mais rapidamente trancar as pessoas, segurar o espalhamento do vírus e rapidamente retomar o crescimento. O Brasil caiu 4,1% o PIB no ano passado e comemorou, né? Porque quando a gente compara com outros países caíram 7, 8, 9. A África do Sul fechou hoje, caiu 7,5%. A Europa caiu perto de 10% e tal. A China cresceu 2,5%. Num ano em que todo mundo despencou, o Brasil comemora que só caiu 4%, a China cresceu 2,5%. Né? E esse ano vai crescer 10%. Né? Então, assim, a retomada é forte, eles quando querem botar para crescer, crescem, e não é só, mas será que os números deles são confiáveis? Eu acho que a gente tem que olhar para o que está correlacionado com os números deles. Preço de commodity, como é que está? Disparando. Então, é um sinal de que a China está indo bem. E exportações da Alemanha, citei a Alemanha agora há pouco, saiu o número de balança comercial da Alemanha de janeiro, acho que foi hoje de manhã ou ontem de manhã. As exportações bem acima do esperado. Ou seja, China, né? De novo. Importações de muitos países, inclusive Brasil, forte, porque a China está produzindo mais. Ou seja, essa é uma retomada verdadeira. É sustentável? Olha, desde que a China apareceu para o mundo, que foi depois que ela entrou na Organização Mundial de Comércio em 2001, né? A China entra na Organização Mundial de Comércio em 2001, em 2002 começa a integrar e crescer, e a partir de 2003 o mundo voa puxado pela China. Né? Desde aquele momento, tem gente dizendo que a China é insustentável, a China vai explodir, a China é né? E não acontece. Né? Tem acomodações, né? Às vezes cresce mais, às vezes cresce menos, às vezes tem eu lembro que eles tinham um problema muito grande de sistema financeiro sombra ali, né? Que é aquele sistema financeiro paralelo que dá crédito para as regiões, para as províncias, de vez em quando dá um problema numa província, não sei o que, o governo vai lá, intervém e tal. Mas é muito grande o país e produz com boa qualidade, né?
naquela época, quando a China entrou na OMC, né, naquela primeira... Foi o primeiro mandato do Lula ali, né, aqui para o Brasil, para a gente lembrar, naquele período de forte puxada de crescimento global e das commodities, a gente dizia o seguinte, olha, a China está vindo, está forte, mas assim, ó, se eu for fazer uma construção, eu prefiro comprar uma máquina alemã do que uma máquina chinesa. A máquina chinesa eu não compro, não. Eu não passo embaixo de um guindaste chinês ali, não. Tal. Isso já foi. Agora, os produtos chineses são de primeiríssima qualidade. Então, não é que eles simplesmente são grandes e têm força. Eles realmente fizeram uma evolução, um investimento ali muito interessante. Né? Agora, tudo isso acaba levando ao ponto final da sua pergunta, que é a relação com os Estados Unidos, né? A competição com os Estados Unidos. E aí, assim, nos últimos anos não deu para saber, porque, enfim, a gente tinha lá nos Estados Unidos um cara que era completamente maluco, brigava com a China pelo Twitter, tal. Não deu para avaliar. Né? Agora, a gente acha que a tensão vai cair bem, né? Com Biden já está diferente, mas ela vai seguir elevada. Né? A relação com a China, com Trump, era uma maluquice, mas ela era tensa com Obama, era tensa com Bush, era tensa com Clinton, sempre foi independente do governo. E vai continuar tensa agora. Né? O Biden, ele é um democrata, mas ele é um democrata com muita experiência, com perfis conservadores em determinadas circunstâncias. Né? Então, assim, a tensão vai ser elevada. A gente está vendo no tema do 5G, né? Aqui no Brasil a gente sentiu isso muito de perto, aquela briga grande dos fornecedores de matéria pela Huawei e outros e tal. E eu acho que isso só tende a continuar. Não acho que o yuan vai ser nunca uma moeda universal. O mercado financeiro da China não tem profundidade para isso. Né? O yuan não transaciona para isso. Mas acho que a China vai disputar cabeça a cabeça com os Estados Unidos pela hegemonia da economia global. E é a grande vencedora econômica dessa pandemia. Né? Quem melhor cresceu, quem mais está se avançando e mais que está ganhando no mercado. Boa, vamos agora iniciar um bloco, metade da live, destinado ao Brasil. E a gente tem uma total consciência que o nosso principal desafio é o fiscal. E a gente está num momento de decisão sobre a continuidade e a forma de financiamento do auxílio emergencial, ou melhor, da PEC emergencial, que é mais ampla, né? Nas últimas 2, 3 semanas, a gente percebeu um aumento muito grande do risco país, medido pelo CDS. Isso pode ser decorrente, em que grau de importância das recentes interferências do Executivo nas estatais ou na própria condução política como um todo no Ministério? Como é que você pode avaliar para a gente, de uma forma ampla, para a gente entrar na discussão sobre o Brasil? Ótimo. Assim, vamos falar do antes da pandemia e agora do não dá para falar pós-pandemia, né? Ainda não. Do novo momento difícil da pandemia. Né? Pós-pandemia, o nosso problema, sem dúvida nenhuma, era o fiscal. A gente estava super endividado, né? E estávamos avançando nisso. Acho que a boa notícia é que a gente vinha avançando de forma estrutural na pauta fiscal. Desde 2015, não é recente não, acho que desde 2015. O problema é tão profundo, né? O problema fiscal chegou num momento tão profundo, déficits crônicos, maquiagem de dados, números que a gente não conseguia identificar direito, que até a Dilma reconheceu que era um problema e trouxe o Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda dela no segundo mandato. Né? O Joaquim Levy veio justamente para abrir os números e começar a fazer um ajuste. Durou um certo tempo, mas ele eu acho que já deu uma primeira contribuição importante, que foi despedalar tudo que estava pedalado, trazer tudo para a conta e trazer para o balanço, né? Foi o que ele fez. Aí depois teve no governo Temer toda aquela sequência, né? Teto de gastos, a TLP, que foi muito importante para começar a desalavancar o BNDES. Né? Aí depois no governo Bolsonaro a reforma da Previdência, a continuidade da desalavancagem dos bancos públicos. Eu acho que estava num processo positivo, né? Congelamento de salários, né?
ainda no governo Dilma e Temer, houve aumento de salário excessivo, na minha visão, de funcionalismo, que depois foi estancado no governo Bolsonaro, né? Em 2 anos de governo Bolsonaro praticamente não houve aumento de salário, independente da pandemia. Então as coisas estavam, de fato, começando a se ajustar, ia sendo um longo caminho, mas aí veio a pandemia e, enfim, fomos obrigados a gastar muito mais. E agora a gente estava começando a pensar, bom, agora reequilibra a economia e volta à pauta fiscal, né? Bom, fomos atropelados esse ano por uma sequência de coisas. Antes de entrar no atropelo desse ano, no final do ano passado parecia que a gente estava entrando nesse eixo, né? Ainda muito risco fiscal ali até setembro, outubro, aquela discussão toda de tira do teto, Bolsa Família, renda cidadã, não sei o que, aquelas maluquices lá de precatório e tal. Aquilo foi vencido, passou a eleição municipal, diminuiu muito o debate fiscal, o risco parecia fora da mesa, né? O governo reconstruindo uma base no parlamento, aí o câmbio começou a vir, o câmbio totalmente descolado, né, da realidade, o câmbio lá em 5,80, deveria estar 4,70, 4,80, ele começa a vir, vem, e a gente fala, putz, eu acho que a gente vai respirar por alguns meses. Se vocês pegarem ali o nosso relatório Year Ahead, que a gente publica lá no nosso site de conteúdos, né, o ano à frente, publicamos lá em dezembro que a gente esperava para 2021. Tudo que está acontecendo a gente esperava lá, né? Só que a gente só esperava para o final do ano, não tão rápido, e não esperava uma deterioração tão intensa da Covid. Então as coisas se anteciparam muito, né? E aí fomos atropelados por essa sequência de coisas. Primeiro a Covid começou a piorar no final do ano passado e acelerou muito a pior esse ano. Acho que as pessoas não acreditaram muito que a Covid ia piorar, foram para as ruas, não sei se descuidaram, não sei, as coisas pioraram muito. E aí ainda teve a nova cepa. Depois, ao longo do mês de janeiro, também uma discussão um pouco mal conduzida no debate à eleição da Câmara, né? Os candidatos falando em que o teto não era tão importante, precisava voltar o auxílio, esquece o teto e tal, né? Não foi bem liderada pelo governo, o governo poderia ter liderado dizendo o seguinte, olha, talvez precise de um auxílio mesmo, o auxílio vai ser desse tamanho, com foco aqui, a gente aprendeu com o passado e agora a gente vai focar mais nessa ou naquela direção. Não foi feito, né? A coisa foi meio atabalhoada. Depois, esse processo todo das estatais, Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, a substituição do CEO, né? A intervenção no mercado de gás e de diesel, com a redução forte dos impostos, né? Sem saber mais ou menos muito como financiar, e vai atrás de imposto sobre bancos, vai atrás do imposto sobre indústria química, né? Num momento de retomada, é difícil imaginar que você aumentaria imposto para a indústria química, que é uma coisa meio base para várias outras indústrias, né? Aí, essa tramitação da PEC, que também cheio de ruídos, né? Semana passada, aquela história de tirar o Bolsa Família do teto, que deu toda aquela confusão. Agora, ontem, quando parecia que estava tudo certo na Câmara para votar o texto do Senado, o presidente Bolsonaro diz no Datena, né? Não foi assim, ali numa reunião com os líderes, foi no Datena. Não, ó, como não dá para passar, tem que trocar isso. Aí aquela confusão corre atrás, aí o Lira fala uma coisa, o vice-presidente da Câmara, me fugiu o nome aqui, o deputado do Amazonas, também fala, tal, e vai trazendo aqui ou seja, muita confusão, muita incerteza, né? E aí o câmbio não resistiu. E lá fora o juros subindo, né? Aí o câmbio não resistiu, ele foi embora de volta, né? Voltou lá para 5,80. Então, assim, a gente parece que por toda aquela melhora que a gente conseguiu de setembro, outubro do ano passado para o começo desse ano, foi toda jogada fora. Um passo para frente, 2 para trás. Ainda falando um pouco na questão fiscal, qual a visão dos investidores estrangeiros em relação à trajetória de crescimento da dívida bruta da União, que já está em 90% do PIB? Até que ponto as reservas cambiais realmente funcionam como um seguro real expressivo? Elas funcionam como um bom seguro. Eu acho que se nós não tivéssemos a quantidade de reservas que nós temos hoje, a gente já está numa situação muito mais complicada, né?
Porque, no fim do dia, eu acho que também essa discussão sobre tamanho da dívida, impacto, problemas fiscais, ele também é um pouco mal colocado, né? As pessoas tendem a atribuir ao humor do mercado. O mercado está de mau humor, está de bom humor, porque o mercado gosta disso. É muito mais simples do que o humor do mercado, até porque não existe o mercado, né? Existem as pessoas existem os agentes econômicos, né? O Brasil, você pode pensar numa pessoa, pode pensar numa família, pode pensar numa empresa. Imagina uma empresa que está toda endividada, muito além do que poderia, não está conseguindo crescer suas vendas, roda no vermelho, todo mês suas despesas são maiores que suas... Tem funcionário demais e não pode mandar eles embora, né? Então você está nessa situação, né? Já está rodando no vermelho, super endividado, tem que pagar, não tem dinheiro para pagar os seus custos fixos. Portanto, tem que ir no banco, ou no mercado, ou em qualquer lugar, no vizinho, né? Pedir dinheiro emprestado, né? É a mesma situação, o Brasil é isso. O Brasil roda no vermelho há 5 anos, está com a maior dívida, é o dobro da média dos emergentes de dívida, tem o juro alto, né? Tentou colocar o juro baixo, agora a inflação começou a ir embora, vai ter que subir de novo, né? Tem um juro alto, não é os Estados Unidos que tem não sei quanto de dívida, 200% do PIB de dívida, mas o juro é 1%. Aqui o juro para 3 anos já está 7%, tá certo? O juro para 5 anos está indo para 8%, 9%. Então, assim, é muito maior. Aqui é bola de neve, né? Então, a pessoa que vai te emprestar dinheiro numa situação dessa, o mínimo que ela vai querer saber é o seguinte: você está fazendo alguma coisa para se ajustar? Alguma coisa, algum esforço, pelo menos uma vontade. Você tem vontade, pelo menos? Você está dizendo ali que daqui a 3, 4 anos... Aí quando você olha um debate como o debate que está havendo agora da PEC, as pessoas falam, pô, esse cara não está com vontade nem de se ajustar, nem lá na frente. Pô, então para emprestar dinheiro para esse camarada, vai ser duro, né? Agora, se põe de novo do lado do investidor, na verdade, como nós somos, né? O Brasil emite títulos toda semana. Só que a Rússia também emite, a África do Sul emite, os Estados Unidos emite, o Chile emite, né? Você fala, peraí, não, eu vou num cara que é um pouco mais equilibrado. Talvez, em vez de eu receber 7% no Brasil, talvez eu prefira receber 4% num país que tem as contas redondinhas, roda no azul, tal, eu vou dormir tranquilo, né? No Brasil, tudo bem, mas no Brasil eu não quero 7, não, eu quero 8, quero 8,5, né? Aí fala, não, é um absurdo, não, tudo bem, eu vou para qualquer outro aqui, né? Então, é um pouco essa dinâmica, né? É a dinâmica do cara que está com a corda no pescoço e, na verdade, nunca olhou para a dinâmica das suas despesas há 40 anos, há 50 anos, 60 anos, não é de hoje, né? É que, ao longo de todas essas décadas, a gente foi resolvendo o problema com inflação, com aumento de imposto, com aumento de dívida, fomos empurrando com a barriga, né? Essa é uma culpa que a geração anterior à minha e a minha geração tem e vai deixar para a geração futura. Quer dizer, nós nunca, nem a geração anterior à minha, nem a minha geração, discutiu de verdade a despesa pública. A gente sempre preferiu a saída fácil de emitir dinheiro, emitir dívida, aumentar imposto, não sei o que e tal. Acho que agora exauriram essas outras fontes e chegou a hora da onça beber água, como falam, né? Temos que olhar para as despesas. Eu acho que é isso que o investidor externo quer em um país que tem 90% de dívida de PIB. Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora de uma âncora positiva, que é o setor externo. Ele foi beneficiado pela alta de commodities, pela depreciação cambial. Como que o time da XP projeta dados de balança comercial e investimento direto no país para o biênio 21 e 22? Qual é a sustentabilidade desse segmento, os riscos mapeados, e vou encaixar aqui uma pergunta de uma cliente nossa, que como fica o capital estrangeiro no Brasil, tanto em investimentos, renda fixa e bolsa, como na aquisição de empresas, dado a vantagem cambial? Olha, primeiro, sobre os números do setor externo, né? Balança comercial, nossa, está indo para um superávit recorde esse ano, né? A gente está indo para perto de 75 bilhões de reais de superávit,
bem mais forte do que a gente tinha esperava, do que se esperava antes, bem mais forte do que os vários anos passados, né? E o que é isso, né? Exatamente, commodities muito bem, e aqui a demanda interna também não tão forte para puxar importações, e a taxa de câmbio muito desvalorizada. Quando eu olho para a taxa de câmbio num histórico maior, e olho para esse 5,80 que está na tela aqui, a gente fala, o câmbio continua muito errado. Não faz sentido o câmbio estar tão depreciado quanto está hoje. Tudo bem, o Brasil tem muitos problemas? Tem. Mas, vê só, do começo do ano passado para cá, estou falando de 12, 13 meses, o Brasil, o real ficou 50% mais desvalorizado do que o peso chileno. Eu tenho um cunhado que mora no Santiago, mandei uma mensagem para ele, falei, não vou mais para aí, você vem para cá e você que vai pagar o meu jantar aqui, porque pô, você ficou muito rico em reais, né? 50%. 30% contra o peso colombiano, 35% contra o peso mexicano. O presidente do México é o Andrés López Obrador, que era o temido de esquerda, tal, 35% mais. Ou seja, o real, tudo bem que o Brasil pisou na bola com a vacinação, a gente está com uma dívida muito alta, tudo isso é verdade. Mas, mesmo assim, me parece um pouco demais. Então, eu ainda acho que essas contas externas favoráveis, eu acho que ainda tem muito fluxo de capital para entrar, de balança, né, exportação que foi fechada e não entrou ainda. Quando a taxa chega em 5,80, 5,90, atrai um pouco de capital. Então, a minha impressão é que se o Brasil não explodir, eu acho que não vai explodir, a PEC está andando relativamente bem, e a vacina vai vir, né, no fim, né, a gente comprou vacina e tudo. Eu acho que lá para o segundo semestre ainda tem espaço para o câmbio até vir um pouquinho. A gente vai... Nossa projeção oficial é 4,90, 4,90 eu acho que está ficando para trás, mas ir um pouco ali para 5,20, 5,30, tal, 5,40, talvez eu acho que é bem razoável para o final do ano, não para agora, né? Acho que agora fica muito pressionado, tal, mas lá no segundo semestre, se é verdade que o BCE vai começar a subir juros, e deve subir, se é verdade que a gente vai ter vacina para o segundo semestre, né? Vacina abundante, não abundante não vai ser, mas suficiente, corrigindo aqui. Eu acho que tem um espaçozinho para apreciar, justamente respaldado por essas contas externas que vão continuar muito favoráveis. Assim, China bem, nós estamos bem nesse sentido, né? Perfeito. Falando ainda de Brasil, a gente não pode deixar de falar da governabilidade do Bolsonaro, né? Apoio do Centrão, os novos presidentes de Câmara e Senado, discussão da pauta do Paulo Guedes, recente aprovação do Banco Central Independente. Como é que vocês estão vendo isso? Quais devem ser os rumos da PEC emergencial? A gente vai ter espaço para as tão esperadas reformas tributárias e administrativas? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a governabilidade foi reforçada com o resultado na Câmara e no Senado, né, o resultado da eleição nas casas, mas o risco político cresceu com os eventos recentes, né? Então, eu acho que essa tensão subiu um pouco. A PEC, eu acho que ela vai sair ok, vai sair bem ok, um auxílio emergencial, acho que muito parecido com o que saiu do Senado, né? Um auxílio emergencial ali bem limitado, né? Restrito, e as contrapartidas todas colocadas, mas assim, foi duro no Senado e ontem, e, sabe, surpresas assim de última hora, inesperadas e vindo, né, se são surpresas são inesperadas, né, assim, e vindo de muito perto, da base do governo, né, então, se você fala assim, peraí, tem uma dificuldade aqui relativamente importante para a implementação de reformas mais profundas. Mas vai sair. Eu acho que foi legal. Vai sair. Acho que vai ser legal. Isso vai tirar um pouquinho passou, aprovou, eu acho que sai um pouquinho do horizonte esse problema. Aí eu acho que consegue avançar na administrativa, porque uma administrativa é muito leve, né? Só para
para os novos entrantes, então acho que isso pode avançar. Agora, tributária, eu não tenho a menor... Tributária e privatizações, eu sou muito, muito cético. Privatizações, eu acho que por convicção mesmo, né, de boa parte do governo e do Congresso, assim, por mais... Se você tiver muita convicção, muita coordenação e muito trabalho focado, demora alguns anos para você privatizar empresas importantes, alguns anos, né? Não é simples, não, né? São muitas etapas, são muitos stakeholders, digamos assim, ao longo do caminho, parlamentares que você tem que atrair, Tribunal de Contas, Ministério Público, sindicatos, patronais e de servidores, empresas que estão ligadas àquele setor que vai ser privatizado, ou seja, é um processo longo. E eu acho que a gente não está maduro o suficiente aqui, né? E a tributária é a mesma coisa, né? A tributária eu acho que a gente não vai conseguir avançar, ela é muito complexa e eu acho que a gente tem pouco tempo, já entre eleições no ano que vem, eu acho que a gente não consegue. Então é um pouquinho mais, né? Qual que é o cenário, digamos, de equilíbrio aí, de esperança quase? É um cenário em que o mundo fica ok, né? E aqui a gente tem a PEC emergencial e as coisas vão se equilibrando. Mas o risco aqui cresceu, né? E provavelmente o processo eleitoral vai ser muito polarizado. E antecipou a polarização. A gente não falou disso aqui ainda, mas esse processo aqui, né, a decisão de ontem cai como uma bomba em qualquer perspectiva de candidatura alternativa, de esquerda ou de direita, né? Ciro Gomes, Dória, Leite, o Huck, you name it, né? Que não seja Bolsonaro e Lula, né? Então, antecipa o debate eleitoral, polariza, né? E certamente, isso era uma análise da nossa equipe de política aqui, certamente o Lula, vindo para a disputa, ele não vai fazer um discurso que ele fez lá em 2013, 2002, né? De paz e amor e não sei o que tal, carta ao povo brasileiro, não. Ele vai ter que confrontar com o Bolsonaro, ele vai ter que confrontar com o Paulo Guedes, né? Então vai ser muito diferente. Bom, vamos tentar falar um pouquinho de economia. Agora falou aqui no chat, socorro, meu Deus, para a disputa presidencial. Bom, até para tranquilizar o nosso cliente um pouquinho, a gente vai estar preparado com certeza, a gente tem um apoio extraordinário e vamos tentar falar um pouquinho de economia real, o que mexe com nossa vida ao extremo, que é crescimento econômico, atividade e aquelas letrinhas chatas que são tal do PIB. Nos últimos anos, Caio, um dos setores que nos protegeram bastante de quedas maiores ainda ou crescimentos pífios foi o agronegócio. O que você pode contar para a gente desse setor? Em sequência, como que a gente está monitorando e avaliando as respostas e previsões para o setor industrial e de serviços? E, em cima disso, quais são as expectativas do time da XP para o nosso resultado de PIB para 21 e 22, o ano das eleições presidenciais? Vamos começar com a parte fácil, que é o agronegócio, né? O agronegócio vai muito bem, né? Ele está numa situação assim, tem produtividade, não tem grandes catástrofes climáticas, que é o que o agronegócio ele tem uma dinâmica toda diferente, né? O que pega o agronegócio não é a pandemia, não é talvez uma crise financeira para o financiamento e tal, mas assim, é catástrofe climática, né? Isso que atrapalha muito o agronegócio. Partindo para a agricultura e pecuária, se for uma doença que mate, né? Muita, né? Pragas, essas coisas. Pelo menos aqui no Brasil não tem isso no radar. Tem lá doenças lá de bovino, de suínos na China, tal. Isso é um problema, está jogando o preço de carne lá em cima. Mas aqui no Brasil não temos esse problema. Câmbio não poderia estar mais favorável.
demanda externa não poderia estar mais favorável. Na pandemia, ninguém deixou de comer, ninguém vai deixar de comer. Então, a situação aqui para o agronegócio é muito favorável e é o que está sustentando, de fato, a economia brasileira também nesse ano. Né? Foi positivo no ano passado, deve ser positivo esse ano de novo. Né? Aliás, até com certos apertos. Antes de entrar aqui, eu estava vendo os números do milho, soja, tal, muito apertado o balanço, tal, preços para cima. Agora, o resto da economia, aí é uma montanha-russa incrível, porque é uma despencada no primeiro semestre do ano passado, começou bem, depois despenca no segundo semestre, arranca toda desorganizada no segundo semestre, muito turbinada ali por vendas no varejo, construção civil, serviços ficando para trás, desemprego alto, aquela desorganização completa, a indústria morrendo de medo de não ter demanda para frente, então ela foi produzindo devagar, então gera um monte de falta, né, de produtos, etc. A gente está vendo isso até agora, começou a faltar aço, faltou madeira, faltou, né, componentes. Agora entra no segundo semestre, esse ano a renda começa a desacelerar, o mercado de trabalho não recuperou, e vem uma pandemia muito pior do que se desenhava, lockdowns, fase vermelha, né, as coisas se interrompendo de novo. E o Banco Central que vai ter que subir juros mais cedo do que esperado. Acho que isso vai afetar a economia, principalmente para o ano que vem. Nós temos hoje uma projeção de crescimento de 3,4 para esse ano e 2 para o ano que vem. Né? Mas muito provavelmente nós vamos ter que baixar um pouco essa projeção, porque essa projeção foi feita antes dos lockdowns e antes de ficar digamos, foi feita antes daquela live da Petrobras, né? Aquela primeira do Bolsonaro, que detonou toda uma sequência de eventos. Então, a gente vai ter que incorporar isso e provavelmente vai colocar um crescimento mais baixo para esse ano, para o ano que vem. Né? Uma inflação mais alta esse ano, e aí eu acho que o ano que vem a inflação vai na meta, porque eu estou calibrando o modelo aqui para os juros subirem e o Banco Central pôr a inflação na meta no ano que vem. Então vai ser um ano difícil, principalmente no primeiro semestre. Agora, por outro lado, se a vacina de fato se espalhar, a gente pode ter um segundo semestre um pouco mais tranquilo, né? Então tem um espaço para um rebound ali no segundo semestre. Perfeito. Deixa eu aproveitar que você falou de inflação. Inflação é um fantasma que ainda habita a mente dos brasileiros com mais de 40 anos. Né? Em 2020, a gente teve um ano raro por conta da pandemia, que a inflação do IPCA foi bem maior do que a taxa básica de juros, a Selic, né? E configurou com isso juros reais negativos. Como é que vocês estão vendo essa questão da inflação, tanto agora em 2021 quanto em 2022? Quais são as expectativas da XP em termos de números? Olha, a inflação ela acaba sendo reflexo desse processo de pandemia, de um lado, né, que gerou muita demanda de alimento e escassez de alguns produtos, né, e aí acaba gerando aumento de preço, e do outro lado, do risco fiscal que jogou o câmbio lá em cima. Né? Se o câmbio tivesse no 4,70, 4,80, que deveria estar pelos modelos estruturais ali, que só olha para o fundamento, a gente não teria que subir tanto a gasolina, não teria tanta... porque a gente importou essa inflação lá de fora com a depreciação cambial. Né? Normalmente, quando as commodities sobem, o câmbio se aprecia. Isso não aconteceu dessa vez. A commodity subiu e o câmbio depreciou. Então, veio duas vezes a inflação. Né? A inflação do câmbio mais a inflação da commodity. Os IGPs estão rodando lá em cima, isso não tem como não puxar a inflação para cima. A inflação esse ano vai ser perto de 5%, talvez um pouquinho abaixo, 4,9%, 5% por aí. Né? Agora, do ano que vem, aí eu acho que o Banco Central não deixa subir. Né? Então, infelizmente, no ano que vem, a troca vai ser, para ter inflação baixa, o PIB vai ser menor. Então, o desemprego acho que se estende um pouco mais, o crescimento vai ser baixo, porque o Banco Central vai ter que agir para trazer a inflação de volta para a meta. Perfeito, Caio. Voou o tempo, a gente já completou agora 1 hora de live. A gente se comprometeu a usar só 1 hora do seu tempo. O papo foi ótimo. Eu normalmente encerro as minhas lives, as lives aqui da UOL, pedindo ao convidado para deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na cabeça do nosso cliente.
Olha, eu me lembro no início da pandemia, eu estava conversando com a minha esposa aqui em casa e a gente ali no abril, maio, né? E ela virou para mim e falou assim, será que isso dura muito? E estava uma crise de guerra, né? Aí ela me lembra dessa resposta até hoje. Eu falei para ela assim, e a gente estava naquela fase assistindo The Crown, né? Que está no Netflix. Eu falei, ó, a Segunda Guerra Mundial demorou 5 anos. Os ingleses aguentaram. Se prepara, né? Não vai ser 5 anos. Tomare, né? Mas a verdade é que assim ainda tem muito tempo para reagir. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma, tem que procurar trabalhar de forma mais produtiva possível online. Eu sempre falei assim, olha, enquanto tiver vagas nos hospitais é tranquilo, porque se tiver problema vai ser muito difícil morrer numa fase, né, um óbito se tiver vaga em UTIs, mas agora não tem vagas em UTIs e temos uma cepa diferente, então a gente tem que ter cuidado redobrado e persistência redobrada aqui, né? E assim, no máximo, cada um com a sua possibilidade, com a sua capacidade, tentar influenciar o Brasil positivamente, né? Semana passada eu acho que foi muito difícil para quem se preocupa com os dados fiscais no Brasil. Na minha opinião, nós estivemos à beira de romper todo esse avanço fiscal que eu vinha comentando aqui desde lá de 2015. Se a gente tivesse tirado o Bolsa Família do teto de gastos e tivesse perdido completamente ali a característica dele. Então, eu acho que assim, do meu lado, persistência, calma, né? E, na medida do possível, tentar influenciar positivamente o futuro do nosso país. Perfeito. Muito obrigada, Caio, pela sua presença. Henrique. Quero também agradecer muito aqui aos investidores, assessores, especialmente ao Caio, que deu aqui uma verdadeira aula, mas de uma forma leve, um tema complexo, que é chato para alguns, mas é mais do que necessário. A gente aqui tem uma responsabilidade muito grande em desenhar cenários, estratégias, montar carteiras recomendadas, e a base é a economia com o tempero da política. Então, o Caio abordou de uma forma brilhante esses temas, contribuiu muito. Já deixo um convite para um retorno aqui em breve, porque o assunto não se esgotou. A gente tinha aqui mais 3, 4 perguntas no bolso do colete. E aqui a gente tem todo um apoio institucional. O time do Caio produz quase que diariamente conteúdos de alta qualidade, relatórios, artigos, análises sucintas e aprofundadas que ficam disponíveis na página de conteúdos da XP, a página Expert. Recomendo aqui a todos que frequentem essa página, multipliquem e divulguem. É conteúdo de primeira qualidade. Boa noite a todos, ótima semana, paciência, disciplina e racionalidade. Esse tripé é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia de investimentos. Caio, um abraço, até breve. Andréia, até semana que vem. Olha, do meu lado aqui também, obrigado, Andréia, obrigado, Henrique, foi um super prazer estar aqui, obrigado por já fazer a minha propaganda aí do nosso site de conteúdos. Eu ia falar aqui, mas você já falou por mim, obrigado. De novo, queria agradecer a participação de todos e conte comigo. Estaremos aqui de novo outras vezes, sim, porque não só o tema não se esgotou hoje, como o Brasil, a cada semana as coisas mudam muito e novidades podem vir aí. Então, de novo, obrigado, foi um prazer, um abração a todos, boa noite. Ok, boa noite a todos, obrigada. Boa noite a todos.